Olá, Malta, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje vamos conversar sobre o mercado de TI em Portugal com o Fernando Castro. Ele já deve estar a entrar. Vamos saber tudo de como funciona esse mercado aqui, do que é importante, vai contar toda a experiência dele, como é que foi quando ele chegou aqui, como foi que ele arrumou emprego. Então, vamos lá convidar o Fernando para que ele possa conosco. Bom, eu já enviei o convite para ele. Ele já deve estar aqui. Olá! Olá! Tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Quanta distância, né? Gente, para quem não sabe, o Fernando é meu marido, né? E aí eu tive essa ideia de fazer essa live porque só nesse mês eu já conversei com 3 famílias que estão vindo para Portugal para trabalhar na área de TI. Um deles até conversou com o Fernando para pegar umas dicas. E eu falei, olha, por que não fazer uma live sobre o mercado de TI? Se eu tenho um marido que trabalha nessa área, que tem uma bagagem incrível e que pode contar um pouquinho da sua experiência. Então, eu estou na sala, ele está no quarto, e vamos fazer uma live aqui e tenho certeza que vai ser bem bacana. Minha primeira Fê, live. sua primeira live, né? Olha, essa tua mulher só te coloca, hein? Coisa boa, fala a verdade. É verdade. Fê não, Fernando. Eu vou pedir para você se apresentar, dizer quem é o Fernando Castro. Fernando Castro é carioca, tem atualmente 48 anos de idade, chegou aqui em Portugal há 3 anos, chegamos em 2018. Tem uma família linda, tem uma esposa maravilhosa. Isso Brincadeiras, mesmo. brincadeiras à parte, tu sabe que eu sou teu fã e te admiro demais. E acho que a gente construiu realmente uma família linda. Então, a minha vida inteira eu trabalhei com TI, minha formação é na área de TI. E, e é isso. Tá, agora eu ia pedir para você conta pra gente um pouquinho da sua história profissional. Desde, assim, mais no Brasil, né? Como é que você começou nessa área de TI? Legal. Vamos lá. Eu comecei na TI há muito tempo. Comecei na TI lá com 17 anos, 18 anos. Eu fiz um curso técnico em processamento de dados. Naquela época, era um curso técnico em processamento de dados. Naquela época, não tinha muitas formações na área de TI ainda, né? Então, com esse curso técnico, eu fiz um curso no IBPI, num local lá no Rio de Janeiro chamado IBPI. E com Uhum. esse curso técnico, eu consegui galgar assim, muita coisa dentro da área de TI, só com esse curso técnico. Então, lá no início, assim, acho que todo mundo que começa com TI, né? Eu costumo falar que a TI hoje, ela é, assim, fazendo uma comparação para quem não é da área de TI, a TI hoje ela é muito, assim, para as pessoas entenderem, parecido com medicina. Você não tem, por exemplo, um médico hoje que ele é pneumologista, urologista e neurocirurgião ao mesmo tempo, né? Então, a TI hoje ela tem muitas áreas, ela tem muitas, você pode se especializar em muitas áreas. Mas eu acho que o começo da TI, o meu começo na TI, Isso. foi na parte de Service Desk. Eu comecei fazendo muito trabalho da parte de Service Desk, comecei administrando ainda na época o Windows NT, administrando Lotus Notes, fazendo muita crimpagem de cabo, trabalhando com a parte de cabeamento estruturado. Trabalhei num dos primeiros provedores de acesso à internet do Rio de Janeiro, chamado IBPI-Net. Eu me formei no IBPI, depois eu fui funcionário do IBPI-Net. Então, eu fiz Uhum. muita coisa. Eu trabalhei com websites, trabalhei com JavaScript, trabalhei com HTML no início da internet. É, Você eu, deu eu, aula, eu não foi, no Infinet dei também? aula, dei aula no Instituto Infinet durante muito tempo, de concepção de websites, de HTML. Então, assim, Sim. eu acompanhei o início da internet. Eu usei as primeiras versões dos navegadores de internet, usei Netscape 1.0. E assim foi que eu comecei. Comecei com Unix, administração de NT, instalação de sistemas operacionais. Passei por vários locais
me acostumando com esse início da TI. Até que a minha primeira grande oportunidade, que foi ali numa empresa realmente que marcou muito a minha carreira e marcou minha vida, que foi a empresa que eu realmente comecei a fazer gestão de TI e ser responsável por uma equipe, foi a Conlurb, que é uma empresa que eu guardo no meu coração. Eu tive uma oportunidade na Conlurb, trabalhei lá durante 7 anos, e depois de ter passado por vários locais, por ter tido várias oportunidades iniciais aí na TI, na Conlurb eu virei coordenador da área de infraestrutura, de operações de TI. É uma empresa muito famosa no Rio de Janeiro, acho que no Brasil acho que todo mundo conhece a Conlurb. Os desafios ali foram muito grandes, porque é uma empresa que tem uma operação muito complexa, 24/7, né? E atende todo o Rio de Janeiro. Eram mais de 130 gerências externas, 5 diretorias, poucos recursos. E ali eu realmente comecei a entender mais do que significa uma gestão de TI e comecei a trabalhar com gestão de TI ali na Conlurb. E aí depois você foi para... Depois da Conlurb, você... Depois da Conlurb, depois de 7 anos na Conlurb, eu fui para a ThyssenKrupp, a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Tive uma oportunidade na Companhia Siderúrgica do Atlântico. E lá eu fui coordenador de arquitetura e infraestrutura de TI. Foi uma empresa que me marcou demais, uma equipe fantástica também. E lá a gente construiu uma siderúrgica do zero. Foi basicamente isso. Era um greenfield, era uma empresa que aquilo era um pântano e transformamos aquilo ali num pântano numa fábrica de aço. Foi, eu acho que acho que foi o projeto acho que é um projeto que vai marcar a minha vida e é um projeto que eu guardo assim no coração. Até que... a gente... Não, eu ia falar, a gente pode dizer que só no Brasil você tem, sei lá, 25 anos de experiência na área de TI, né? Ou mais, não sei. Foram por aí, né? Bom, eu comecei na parte técnica, né? Aí, sem contar essa parte técnica, depois que eu fui para me aproximei mais para a área de gestão, a gente já fala aí de 20 anos, né? De 20 anos. Começou em 2002. Tá. Começou em 2002. Tá. E aí, assim, depois você veio para Portugal, né? E aí você acha que toda essa bagagem que você teve no Brasil te ajudou de alguma forma aqui em Portugal você ter conseguido emprego aqui? Não tenha dúvida. Eu tenho certeza que essa bagagem ela faz diferença. Eu acho que a bagagem na TI ela faz diferença aqui em Portugal, em qualquer lugar, não é? É interessante que você construa uma história para contar. Eu lembro no início da carreira, que não era fácil. Eu tinha uma formação e eu saí correndo atrás de oportunidades. Eu era um jovem com muita vontade de crescer, tinha uma formação, tinha um currículo, tinha um papel para mostrar, mas eu não tinha experiência. Né? Eu acho que todo jovem passa por isso. Então, quando começaram a aparecer as primeiras oportunidades, eu fui agarrando essas primeiras oportunidades e fui me dedicando e tentando realmente aprender em cada posição que eu fui galgando. Eu acho que é isso. Sim. Agora, a pergunta é, a experiência conta? Conta muito. Quanto mais experiência você tem, quanto mais história você tem para contar, mais facilidade você tem de arrumar um emprego, com certeza. Sim, e aí a gente chegou aqui em 2018 e conta como é que foi conseguir um emprego aqui em Portugal, né? Que eu acho que isso que a maioria das pessoas realmente querem saber. Como é que foi esse processo, se foi fácil, se você encontrou alguma dificuldade, porque muitas pessoas, né, vêm com um contrato de trabalho, ou se você veio sem contrato de trabalho. Conta como é que foi isso, essa tua experiência aqui. Bom, vou contar então. Como acho que os nossos amigos sabem, você sabe perfeitamente, né? O que aconteceu com a gente? Depois de muito tempo na TI, eu estava muito bem empregado. Eu estava numa empresa que eu adorava, fazendo numa função que eu adorava, e com uma equipe fantástica, por sinal. Sinto muita saudade dessa equipe da CSA, da ThyssenKrupp. Que equipe fantástica que a gente montou ali. Mas a violência do Rio de Janeiro começou a nos incomodar bastante.
Então, eu vou dizer para vocês, não foi fácil essa decisão de falar assim, bom, agora eu vou pedir demissão, vou pegar o meu currículo, colocar o meu currículo embaixo do braço, vou chegar em Portugal e começar a bater de porta em porta mostrando o meu currículo e tentando correr atrás de emprego. Isso não foi uma coisa fácil de se fazer. Você sabe muito bem que não foi. Isso foi Porque a feito gente com veio muito... você veio sem emprego, né? Foi Isso. exatamente isso. Você veio com o Então, currículo embaixo do braço. ou seja, então eu já era uma pessoa, de 40 e poucos anos de idade, tudo bem, com um currículo bom, 40 e poucos anos de idade, uma família, 2 filhos, pedir demissão e vir. A gente se planejou durante um ano, não foi, Patrícia? A gente ficou um ano Foi. ali planejando, estudando, fazendo contas. Nós realmente nos preparamos para esse momento. Agora, em algum momento, eu tive que tomar a decisão e, como a gente sempre brinca, soltar a borda, né? Em algum momento, eu tive Sim. que falar, bom, eu vou... Agora eu vou ter que tomar uma decisão. E a gente tomou uma decisão e eu vi. Como é que foi esse início? O Isso. início foi Não, e tenso. só te cortando, eu já vou responder aqui a Claudivânia, porque ela está perguntando se você já veio com emprego ainda em busca. Você veio sem emprego, você veio para Eu vim, buscar eu aqui. vim, eu vim sem emprego. Eu cheguei a fazer muitas buscas, cheguei a fazer muitos contatos, mas eu não vim com o emprego certo, né? Sim. Então, Mas a gente sabia que o mercado de TI estava aquecido, né? o mercado de TI em Portugal estava aquecido e ainda está E aquecido. ainda está, né? O mercado de TI em Portugal está aquecido já há bastante tempo e me parece que está cada vez ficando mais aquecido. Tá, mas vai, eu te cortei, mas conta. Aí você chegou Não, aqui. então eu acho que essa fase, Patrícia, se você lembra bem, foi uma fase que nós, né, ambos, eu e você, a gente teve que sentar, tomar uma decisão em conjunto, abrir mão Sim, de uma vida inteira que a gente tinha, abrir mão de amigos, abrir mão de sim. emprego, que era eu trabalhava numa multinacional, tinha um bom salário, né? E a gente abrir mão de tudo isso e meio que no escuro vir para cá É, confiando apenas na nossa garra e no nosso currículo, e na nossa vontade na de nossa vencer. vontade, é. Eu acho que isso que me dá muito orgulho, né? A gente ter tido coragem de fazer isso. Hoje eu olho para trás e falo assim, caramba, que legal que a gente teve essa coragem, né? Que coisa É boa, verdade. que mudança gostosa de você implementar na tua vida, de você correr atrás. Então chegamos aqui, o primeiro mês a gente tinha decidido que iria fazer uma adaptação das crianças, ficar o Isso. primeiro mês viajando Portugal, a gente pegou o carro e foi para o norte, depois foi para o sul, conhecemos várias cidades, conversamos muito com as crianças antes da vinda para Portugal, a gente ficou quase que um ano falando, olha, a gente vai para Portugal, sempre avisando. Aí pronto, depois de um mês aqui, eu realmente, efetivamente, comecei minha busca. Eu comecei a enviar currículos através do LinkedIn, vi alguma vaga que me interessava, mandava um currículo, mandei vários currículos, até que fui chamado para uma entrevista, 3 meses depois eu estava empregado. Então, chegamos, um mês de férias, digamos assim, e depois de 3 meses eu já estava empregado. Tá. E você começou, foi na Altice, né? Isso é uma outra coisa que é interessante destacar. Vamos lá. Eu já estava com uma carreira, digamos, bem consolidada lá no Brasil. Já estava já como Já tinha um coordenador cargo de de gestão, né, infraestrutura. alto na empresa. Já tinha um cargo já de gestão. Tinha portas abertas até para continuar crescendo ali dentro daquela empresa e abrir mão de tudo isso. Eu sabia que quando nós chegássemos em Portugal eu não poderia esperar que aqui em Portugal ter o mesmo nível que eu tinha no Brasil. Inclusive, isso é uma coisa que é interessante destacar para as pessoas que estão pensando em vir. Ou seja, é impossível conseguir já um cargo já de gestão aqui em Portugal? Não, não é impossível. Eu só acho que quando você faz um movimento desse porte, você tem que estar preparada para, se for o caso, descer uns níveis, entendeu? Descer alguns níveis. Quando eu cheguei Sim. aqui, o meu primeiro cargo foi de Project Manager, né? Entregando soluções de telecom. Trabalhei para a Altice, que é uma empresa de telecom aqui. Foi fantástico, foi muito bom. Fui muito bem recebido, a empresa muito boa, mas eu tive que descer um pouquinho o nível de salário e nível de carreira também, entendeu? Para poder ter a primeira oportunidade em Portugal.
Até que agora você já conseguiu uma outra oportunidade e que já está mais equiparado com o que você fazia no Brasil. Mas foi o que você falou, isso levou tempo. Você não chegou aqui e conseguiu um emprego, né, mais ou menos o que você tinha no Brasil, não. Você precisou, né, descer um pouquinho, mostrar seu trabalho, mostrar quem é o Fernando Castro e depois sim, hoje em dia você já trabalha numa outra empresa, né, e já está com Exatamente. cargo de gestão, né? Exatamente. E Hoje eu você já estou sentiu, na... e você sentiu muita diferença entre Brasil e Portugal? Assim, qual foi a tua maior, o que você mais sentiu de diferença, assim, entre trabalhar no Brasil e trabalhar em Portugal? Bom, a primeira diferença que eu notei, assim, que eu senti um impacto grande foi primeiro com a linguagem, né? Porque a gente acha, não, é português de Portugal, tranquilo da gente entender e, e não vai ter barreira absolutamente nenhuma. Não, não foi bem assim. Principalmente no contato telefônico, quando você precisa falar com É, pessoas. uhum, Normalmente o início das conversas, quando a pessoa se apresenta, até você pegar a forma de como eles pronunciam, tem uma coisa que é muito diferente ali. A apresentação ela é rápida. Eu cansei de atender telefone assim, não percebi, desculpa, pode repetir, por favor? E a pessoa fala numa velocidade bem mais lenta e eu conseguia perceber aquilo. No início isso aconteceu muito, até que você vai apurando o ouvido e depois aquelas expressões, aquela rapidez, principalmente no contato telefônico, você vai é, acostumando. Outra coisa que eu notei também é que no Brasil o ambiente de trabalho ele existe muita piada e muita brincadeira dentro dos grupos, né? As pessoas brincam entre si muito e fazem muita piada e tal. Aqui não existe muito isso. Pelo menos nas duas empresas que eu trabalhei, que também são duas multinacionais, são empresas que a seriedade impera. Ali a equipa, né? Porque aqui não se chama uhum, equipe, aqui é equipa, a equipa trabalha de forma séria. sim. Bom dia, boa tarde, temos aqui uma questão para resolver, de uma forma um pouco mais, um pouco não, muito mais séria do que no Brasil. Mas isso também não quer dizer que você não faça amigos, né? Porque assim, eu ia fazer outra pergunta para você, como é que você até foi recebido pelos portugueses no seu trabalho, né? Não, Porque o que eu sinto no meu é porque o português ele é bem sério no primeiro contato, né? Ele não te dá muita abertura, mas depois de um tempo, você ali trabalhando com ele, ele consegue se abrir um pouco mais com você, né? Mas no primeiro contato isso não funciona. não, é bem por aí. Assim, na verdade, eu não tenho muita diferença nesse conceito de amizade. Eu fui muito bem recebido, me levaram logo para almoçar, me integraram muito bem. E fora do ambiente de trabalho, as piadas são iguaizinhas, a gente brinca pra caramba e tal, mas na hora do trabalho tem muito mais seriedade, né? Mas Sim. fora do ambiente de trabalho tem brincadeiras e somos iguais, é tudo igual, Você né? fez bons amigos aqui já, né? No Fiz trabalho. muitos amigos portugueses, já muitos amigos portugueses, assim, Também não é difícil maravilhoso. ser teu amigo, né? Não sei, Patrícia, Viu você como é que eu tá. fui legal? Olha, deixa eu te fazer outra pergunta. Você é da área de infra, né? De Sim, infraestrutura. eu cheguei no início da carreira a trabalhar com programação, com algumas linguagens, mas depois, em 2002, quando eu comecei na Conlurb, eu me aproximei Uhum. muito da área de infraestrutura e nunca mais Uhum. saí. Eu me aproximei dessa área e fiquei Sim. realmente preso nessa área de infraestrutura. Mas o mercado aqui em Portugal, ele é aquecido para todas as áreas dentro da TI, como você falou, às vezes a pessoa se especializa numa determinada área, numa outra, ou não? Ah, não, Patrícia, o mercado está aquecido somente para essa área. Como é que tá? Não, eu acho que o mercado ele está aquecido em todas as áreas. A TI em todas as áreas ela está aquecida. Se você trabalha na parte de Service Desk está aquecido, se você trabalha com SAP está aquecido, se você trabalha com Uhum. programação está aquecido, com security, com network, eu acho que de uma forma geral o mercado ele está muito aquecido, tá? Agora, É. se me perguntarem, Fernando, quais são as áreas
que se consegue mais rápido o trabalho, que se consegue trabalho ainda do Brasil. Aí eu vou dizer, desenvolvimento. A área de desenvolvimento aqui, se você é desenvolvedor Java, você é desenvolvedor C++, você é desenvolvedor Python, enfim, JavaScript, se você PHP, se você é dessa área de desenvolvimento, a maioria dos brasileiros que eu conheço aqui, que já estão vindo empregados, são Sim. da área de desenvolvimento. Ou de áreas muito específicas, com formações muito específicas. Por exemplo, SAP. SAP também é uma área muito forte. No mundo inteiro, o SAP é forte. Aqui em Portugal não é diferente. Então, se a pessoa também tem uma formação muito específica, certificações na área de SAP, também se aloca muito rapidamente aqui em Portugal. Ou seja, então está aquecido em todas as áreas mesmo dentro do ramo da TI, né? Da tecnologia de informação. Sim, para vocês terem uma ideia, depois que eu saí da Companhia Siderúrgica do Atlântico, da ThyssenKrupp, e vim para Portugal, menos de 2 anos depois, 1 ano e meio depois, pelo menos 5 pessoas que trabalhavam comigo lá na ThyssenKrupp, na CSA, já se mudaram para Portugal e já conseguiram seus empregos e já estabeleceram suas vidas aqui. E foi um processo muito rápido, mas também eram pessoas que tinham muitas certificações, tinham um currículo muito bom na área de TI também. Entendeu? Então foi fácil. Se você, como eu disse, se você tem um bom currículo, se você tem boas certificações, você vai conseguir se alocar rapidamente. E outra coisa também que eu acho que é super importante, que eu já ouvi você falando algumas vezes, além de todas as certificações e de toda a tua bagagem profissional, é a questão do inglês, né, Fê? Porque eu acho que é bem importante ter um inglês para trabalhar aqui em Portugal, né? O Portugal ficou muito aquecido porque Portugal é um país, digamos assim, barato dentro da Europa, né? Os salários aqui, comparado com o resto da Europa, são salários baixos. Comparar um salário aqui de uma TI em Portugal com uma TI na Alemanha, né, com uma TI da França, é diferente. Então, o tal, como a gente fala na TI, os Global Shared Services, né? Aqui em Portugal, muitas empresas montaram os seus shared services da Europa aqui em Portugal e fizeram muitas contratações. Né? Então, o que acontece? O inglês é fundamental, assim, fundamental. Não precisa ter um inglês fluente, tá? Para algumas posições, sim, você precisa ter um inglês fluente. O meu inglês não é fluente, né? O meu inglês não é fluente, mas precisa ter. Mas você fala bem, você consegue desenrolar, como a gente diz, desenrolar bem. My flame, né? my flame. Alguém já falou aqui aí, Maflém. Algum amigo teu aqui que eu já vi. O Maflém, ele marcou demais, cara. O Maflém é muito legal. O Maflém foi lá da Conlurg ainda, foi lá da Conlurg. É verdade, é verdade. Então, já que você falou dessa parte dos salários também, de que Portugal tem os menores salários, né? Que infelizmente isso é uma verdade, mas também o custo de vida é muito mais barato do que nesses países, também isso é importante falar. Eu vejo muito pelos clientes que eu converso, até de outros países aqui da Europa. Queria que você falasse em relação à faixa salarial. Assim, é difícil, eu sei que é difícil falar de salário, né? Porque tudo depende das certificações que você tem. Mas, por exemplo, uma pessoa que está começando agora, que não tinha a tua bagagem, né? Chegou aqui sem essa bagagem toda, uma pessoa que está começando, uma pessoa nível médio, até um sênior, assim. Não sei se você consegue me dar essa noção de salário. Eu acredito que uma pessoa que está começando, uma pessoa que não tem tanta bagagem ainda, não tem um currículo tão extenso, mas tem determinação, tem vontade e tem, claro, algum tipo de formação na área. A gente está falando de um salário aí girando em torno de uns 1.000, 1.200 euros no máximo. Isso eu acredito. Aí depois, uma pessoa que tem uma bagagem, digamos, média, que tem já uma história para contar, já tem mais algumas certificações e tal, estamos falando aí de um salário na faixa dos 1.200 até uns 2.000 euros, 1.800 euros. E para quem já é sênior, para quem já tem realmente mais bagagem, mais história para contar, a gente já parte para os de 2.000 a 2.500 euros aí líquido. Estou falando de líquido, tá? Valores líquidos que eu estou falando.
Sim, e são bons, são salários muito bons, né? Perto do que a maioria das pessoas aqui em Portugal ganham, né? A média salarial em Portugal é por volta dos 800, 900 euros, né? As pessoas Sim. não ganham, assim, salários maravilhosos. Como você falou, os salários são baixos. Então, para quem é da área de TI, são sempre salários muito bons. E uma coisa que eu queria É... dizer também, Patrícia, é o seguinte, que é interessante de comentar, Diga. é que eu tenho esbarrado, porque como eu trabalhei numa telecom, né, que foi altíssima, entregando projetos corporate, né, eu atendia empresas de grande porte aqui de Portugal, entregando tecnologia para essas empresas. Uhum. E agora eu estou na Galp, que eu acho que é uma das maiores empresas de Portugal também, trabalhando com a parte de gestão de infraestruturas. Eu tenho cruzado com muitos brasileiros no meu dia a É dia de verdade. trabalho, mas eu tenho cruzado. Até outro dia você comentou aqui em casa, não foi? Foi. Eu tô trabalhando de forma remota há 1 ano e 1 mês, desde março, né, de 2019. E eu tenho feito muitas reuniões via Teams e tal. Outro dia a Patrícia passou, eu estava com um brasileiro. No outro dia ela passou de novo com um brasileiro. Falou, só tem brasileiro aqui? Eu falei, não, tem muito Impressionante. brasileiro. E muito brasileiro de todas as áreas. Tem muito gestor brasileiro de TI aqui, tem muito SAP Basis brasileiro aqui, tem muita gente da parte da área de network trabalhando aqui. Né? Uhum. Assim, tem muito brasileiro, muito. É. Não, isso é uma Impressionante. verdade. É impressionante. Como tem, como eles estão recrutando, né? Pessoas, alguns, por exemplo, esses casais que eu falei que eu tive reunião via Zoom para ver questão de imóveis, já estão vindo todos eles com contrato de trabalho. Já vão chegar com contrato de trabalho. Então, realmente te traz mais uma tranquilidade na hora da imigração, né? A gente veio sem emprego, mas a gente se planejou financeiramente para ficar aqui durante um ano tranquilos. Mas a gente sabia que o mercado de TI estava aquecido, tanto que depois de. A gente ficou um mês viajando, 2 meses depois que a gente voltou de férias, você já estava a trabalhar. Então, Eu acho que sobre isso é interessante comentar, né? As pessoas me perguntam muito sobre isso, que é, o Fernando, quanto é que a gente precisa levar para ficar em Portugal? Quanto é que a gente precisa para fazer esse teste, para ter essa coragem, para pois esse é. movimento? Nós, eu e Patrícia, como eu falei já no início, nós já tínhamos uma família montada, 2 filhos, então a gente não podia arriscar demais. Eu vejo pessoas fazendo movimentos muito arriscados. O camarada vende um carro bom que ele tem no Brasil, bota 3, 4 mil euros no bolso, chega aqui, eu tenho 4 mil euros, eu tenho que funcionar de algum jeito, eu tenho que dar certo em 3, 4 meses. É só isso aqui que eu tenho. Isso eu acho muita loucura. Ainda mais Sim. se você tem uma família. É claro que eu vejo pessoas, é claro que eu vejo pessoas aqui que não têm família, que estão chegando para fazer teste ou que deixaram a família no Brasil, vieram sozinhos e estão aqui fazendo teste. Você diminui o custo de vida, o custo operacional, faz um teste, né? Agora, se me perguntassem qual é a melhor opção, vir com pelo menos 1 ano de salário. Junta dinheiro, quem tem essa possibilidade, vir para te dar uma tranquilidade de dia a dia, uma tranquilidade mental, para você poder ficar bem e conseguir correr atrás do Mas seu trabalho de forma é tranquila. porque eu falo, imigrar não é mudar de cidade, né? Não é mudar de estado. Você está mudando de país, então é tudo muito novo. Então você não pode colocar 2.000 euros no bolso, chegar aqui com a tua família e achar que vai estar tudo muito certo rápido. Pode acontecer que sim, mas pode acontecer que não. Então, planejamento financeiro, planejamento emocional, tudo é importante nesse momento, né, da tua vida. E as grandes empresas também estão localizadas em Lisboa e no Porto, né? Sim. As grandes empresas de TI, né? Por É. isso que a gente até escolheu Mafra, né? Porque Mafra está muito próximo de Lisboa e a gente conseguiu fugir um pouco do grande centro ali, da grande confusão de Lisboa e viemos para Mafra, porque também a gente se apaixonou por aqui, né? Por Ericeira, pelas Muito, escolas, enfim. muito. E foi um lugar que a gente escolheu para viver aqui, né? E estamos muito bem, muito felizes. É interessante o que eu falei no início, é constatar que depois
de 3 anos aqui, vamos fazer 3 anos agora em junho, né? Olhar para trás e falar, caramba, que aventura, porque não foi fácil largar todo mundo. Eu tô vendo aqui, ó, olha a Elka entrando aqui, a gente deixar muitos amigos para trás e a É saudade verdade. aperta, né? Saudade aperta. Pois Não é, fácil. e a gente Família. tinha toda uma estrutura de ajuda, né? E que a gente veio para cá sem nada, sem ninguém, sem nenhum suporte, né? Bom, eu vou ver aqui as perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, também podem fazer. Estou vendo aqui que o Carlos Silva botou que você é um grande amigo, craque na área do TI, além de muito humilde, Pô, amigo, gente fina demais. amigão, Carlos, pô. Ah, a A gente tá Rita junto. Fontana, virtual, fez a pergunta, fez a seguinte pergunta: meu marido ficou desempregado em fevereiro de 2021 por conta da pandemia aqui em Portugal e quer migrar para a TI. Está fazendo uns cursos. Ele tem 49 anos e sem experiência. Você acha que ele terá muita dificuldade? Essa é uma pergunta muito boa. Eu não sei o que ele está estudando. Se ele estiver estudando programação, por exemplo, eu acho que ele tem futuro sim. Não é fácil, tá? Não é fácil. Não é uma coisa assim, fazer um curso e já sair empregado. Eu acho que não é assim que funciona. Mas Uhum. se ele estiver disposto a estagiar um pouco, mostrar um serviço, mostrar por que está ali, mostrar garra, vontade, disposição, eu acho que sim. Eu acho que ele tem tudo para evoluir. Eu não acho que existe essa coisa, essa limitação de idade. Claro que existe um pouco, né? Mas se a pessoa quiser, se ela focar, eu Tem acho que ela consegue mercado, mudar. né? Eu já vi casos de pessoas com idade avançada, até de 50 anos, que falaram, vou mudar, vou começar. E começaram e deram certo. Eu acho que se ele acreditar nele, estudar e começar a mostrar serviço, ele vai evoluir com certeza na área de TI, com certeza. Sim. Ó, a Claudivânia também falou que trabalha na OutSystems e a quantidade de brasileiros que já vieram é muito grande. Também trabalha com muitos brasileiros. Agora eu vou responder aqui as perguntas também que fizeram na caixinha que eu abri. A Opa! Nica Bauli perguntou se na área de TI é imprescindível o inglês. A gente já É, falou um pouquinho sobre isso, né? a gente falou que sim. Aqui em Portugal é imprescindível. Assim, Pois. imprescindível, eu acho que 98% das vagas aqui, elas pedem inglês. E se entrar no LinkedIn, por exemplo, e procurar vagas em Portugal, 70% delas, a descrição a job Ah, description vai estar em inglês. isso foi bom também você falar. Você acha que para procurar emprego em Portugal, o LinkedIn é uma ferramenta boa para a pessoa começar essa busca? Eu acho excelente. Agora você falou nisso, eu lembrei de perguntar. Eu usei duas ferramentas aqui em Portugal, que foi o LinkedIn e o Glassdoor. É um aplicativo também, Glassdoor. Foram os dois aplicativos que eu utilizei, mas muito mais o LinkedIn. E o LinkedIn, para mim, tem um efeito incrível. Eu sou muito contactado pelo LinkedIn. Eu acho que as pessoas tinham meio. Assim, claro que existem outras ferramentas, existem outros sites, mas eu confio e gosto muito do LinkedIn. Você recebe muito contato por lá, né? De pessoas Muitos, muitos contatos, chamando para muitos contatos, entrevistas, né? Muita muitos mesmo. coisa. Não tô, Olha, olha, Drica, pessoal, não estou fazendo propaganda nenhuma de nada. Eu tô só respondendo de forma sincera o que funciona para mim, tá? Eu acho que hoje o LinkedIn é excelente, tá? Não estou ganhando claro, nada claro do que LinkedIn, sim. não. E aqui também, Fê, tem muitas empresas de. As empresas de RH é que vão em busca dos profissionais, né? E depois te alocam nas empresas, né? Não é a própria empresa que vai à procura de você. Sim, tem muita. Aqui é muito difícil, sim, não é impossível, mas é muito difícil ser funcionário na área de TI, ser funcionário direto da empresa fim. Ou seja, eu trabalhei na Altice, mas eu trabalhei terceirizado na Altice. Hoje eu trabalho na Galp, trabalho terceirizado também na Galp. Também é É uma terceirizado. empresa. Sim. São as, Não, as famosas consultorias de TI. sim, sim. A Drica perguntou também sobre a faixa salarial, que também a gente já falou, Uhum. e se estão em falta profissionais de TI, que também a gente já falou, né? Sim, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. O mercado está muito aquecido. Chegando Sim, aqui, sim.
com um bom currículo, tendo história para contar, vai conseguir uma posição. Vai conseguir uma posição. A Nica está fazendo outra pergunta. Foi ela que perguntou a respeito do inglês. Boa noite. Meu marido faz faculdade online, tecnóloga em TI no Brasil e termina no final do ano. Você acha que aqui essa faculdade é reconhecida? É reconhecida. Eu acho que sim, né? Se é um curso superior, é reconhecido. É reconhecido, sim. Você vai colocar no currículo que você fez e realmente, né, se pedirem a comprovação, você tem lá de que você concluiu e que foi online. Não tem problema nenhum, acredito eu. Mas é importante trazer toda essa documentação, tá? Isso é bom ter tocado nesse assunto. O que eu fiz? Quando nós viemos, eu imprimi os meus diplomas, o meu diploma da formação de segundo grau, técnico, o meu diploma superior, de curso superior, meu diploma de MBA, eu fiz um MBA também em gestão empresarial. Eu imprimi todos esses diplomas, fizemos a autenticação, apostilamos, né? Apostila de AIA, né? Apostilamos e eu trouxe. E eles exigiram aqui, nos 2 empregos que eu... É que a Claudivânia está falando, traz diploma apostilado. Nessas 2 contratações, eles me solicitaram apresentar essa documentação. Tá? Pois é. Não vai colocar no currículo que você tem algo e quando você não tem, porque eles pedem o comprovativo. O Túlio também está pedindo para você falar um pouquinho da segurança de informação, mas acho que você já também... O que pode dizer da área de segurança da informação? A área de segurança é uma área que está forte no mundo inteiro, né? A área de segurança cresceu demais de uns 8 anos para cá. Tem muitas certificações. Eu acho que tem uma certificação muito boa do ISACA, né? Certificação do ISACA na área de segurança da informação. Enfim, é uma área fantástica. É uma área forte. Sim, e tem campo também, né? Foi como você falou. Tem muito mercado aqui. Não, eu acho que security tem mercado no mundo inteiro, tá? Sim, o Sérgio Joaquim está aqui a perguntar para você. Diz para nós uma situação curiosa, engraçada com seus colegas portugueses. Já teve alguma situação dessa? Não, mas tem uma situação engraçada, eu vou falar, não tem a ver, num dos colegas portugueses. Eu vou falar uma situação que eu acho que vale para a vida, vale para quem está na TI, para quem está começando, para quem quer crescer, que foi a forma que eu entrei na ThyssenKrupp. Eu não sei se a Patrícia lembra disso, que eu acho que é uma coisa que vale a pena comentar, porque eu acho que nessa vida as coisas não ficam caindo do céu, né? Você tem que realmente correr atrás, você tem que dar um teu jeito, você tem que... Se você olha que se você tem aquele objetivo, você tem que dar um jeito de chegar naquele lugar. Né? E aí Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava na Conlurb, estava muito satisfeito com o emprego da Conlurb, mas eu sempre tive curiosidade de trabalhar numa multinacional. Nunca tinha trabalhado numa multinacional. E eu soube desse projeto, que era um projeto, acho que foi o maior investimento privado feita no Brasil dos últimos 10 anos naquela época. Foram bilhões e bilhões de euros ali investidos na construção daquela siderúrgica. Eu falei, pô, seria bom poder participar desse projeto. Eu não sei se você lembra, Patrícia, da Luciana, né? A Luciana, uma amiga nossa que hoje mora na Holanda, ela trabalhou na CSA, na área de compras. E eu lembro que eu liguei para a Luciana e falei, Luciana, faz um favor para mim, me passa o teu contato aí da pessoa da RH que tá com o teu processo e tal. Ela, não, ok, vou passar. Então ela me passou o contato da pessoa. Eu mandei um e-mail, sem conhecer a pessoa. O nome dela era Sabrina, eu lembro até hoje. O nome dela era Sabrina. Eu mandei um e-mail para ela, falei, olá, Sabrina, meu nome é Fernando Castro, tenho tantos anos, hoje eu sou coordenador de operações de TI da Conlurb, aí tal, minhas qualificações são essas, eu gostaria de enviar meu currículo para a empresa, para a ThyssenKrupp, para alguma oportunidade e tal. Mandei. Aquilo ali morreu, passaram-se 3, 4, sei lá, uns 5 meses. Do nada... A Sabrina me liga. Oi, Fernando, você lembra que há um tempão atrás você mandou um currículo para mim aqui e tal? Eu falei, lembro. Aí a Sabrina, então vai ter uma oportunidade de entrevista aqui. E eu fui na entrevista e passei na entrevista.
E Uhum. depois de muito tempo que eu estava depois de muito tempo que eu estava nessa posição, o meu chefe lá, né, o Felipe, veio conversar comigo, Felipe Ramos, veio conversar comigo, hoje meu amigo, era meu chefe, depois virou meu amigo. Veio conversar comigo, cara, você era, assim, a gente precisava completar, a gente já tinha tudo certo para contratar uma pessoa. Já estava meio que tudo certo, era só, assim, a gente tinha que seguir, sabe aquela coisa de pelo menos fazer umas 3 ou 4 entrevistas. E na hora que a gente te entrevistou, cara, a gente gostou muito. Ou seja, tudo foi por água abaixo que a gente tinha planejado, a gente acabou te contratando. Então, foi o Sérgio Joaquim que me contratou, que inclusive Ele você tá não aqui, ó, sabendo aí, falando, ó. eu fiz entrevista com ele me aprovou, depois fiz uma entrevista com o Felipe Ramos, que me aprovou, e finalmente entrei na ThyssenKrupp. E depois fiquei até no lugar do Sérgio que era o coordenador da área. Sim. Então, foi E hoje assim, em é uma dia tá aqui do história, eu nosso acho. ladinho, em Mafra. Hoje mora aqui a Que eu dois já consegui quarteirões da apartamento gente. para eles também. Mas fica essa dica, ou seja, é isso, é correr atrás, é dar o seu Sim, jeito, é buscar a oportunidade, é correr atrás da oportunidade, entendeu? Já é teve, isso. antes da live de hoje, já teve gente aqui me contactando, falando: oi, Fernando, posso te mandar meu currículo? Se tem alguém que você possa mandar, alguma consultoria? Claro, manda o currículo para mim, ou seja, é fazer essa roda girar. Se você ficar parado, não vai cair nada do céu, Isso. não adianta. Isso. Qualquer coisa, as pessoas podem entrar em contato contigo pelo Instagram, pelo direct, né? No que você puder Claro, ajudar, você tá aí disponível, né? claro, claro, claro. Com certeza, é um prazer. Encaminhar currículo é tranquilo. Tem muitas empresas aqui boas para se trabalhar. Teve uma outra pergunta aqui. Meu curso técnico de gestão de TI serve aqui em Portugal? A gente também já falou sobre isso, né? Que serve, né? Enfim, não é um curso técnico, mas serve de alguma forma. Sim, sim. Assim, eu não posso falar com total precisão isso, mas eu acho que serve. Eu acho que sim. Pelo menos no meu caso, o meu curso técnico serviu. É, não vejo, né? Você se formou no Brasil, você imprime aquele documento, você apostila e traz aquilo. É uma prova que você fez aquele curso no Brasil. Sim. Olha, eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas. Tô dando uma última olhada aqui, mas eu acho que já falamos sobre todo mundo aqui que perguntou. Acho que a gente já respondeu todas as perguntas que fizeram. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Ah, eu vejo que tem muito mais oportunidades para os que falam inglês e francês. É, Sim, sim, né? sim. O inglês é Inglês, essencial. Se você tiver o inglês, francês francês, ainda, espanhol. espanhol, pois é. Sim. Se a E pessoa aí fala você. mais, se a pessoa fala mais de um idioma, tem um amigo nosso que veio da ThyssenKrupp também, que é o Marcelo, da área de network. Ele tem várias certificações, Cisco, tem certificações de security, certificações Sim, específicas da área de security. Ele fala francês, espanhol, em inglês inglês. e português. Assim, É, ele é, ele verdade. com essa característica se aloca muito fácil, sabendo mais de Sim. idioma e com essas certificações. Oi, Cláudio, tudo bem? Vai ficar salvo assim lá no meu IGTV. Depois você consegue assistir tudo. Gente, acho que é isso. Fernando, quero te agradecer. Só você, né, para entrar assim, por esses meus pedidos, entendeu? Para fazer essa live. Eu, Mas acho eu que foi. espero. A primeira live, nunca fiz live na vida. Espero, assim, não sou especialista em RH. Eu tentei Sim, aqui realmente falar um pouco da minha experiência, do que aconteceu comigo na minha vida de sim. TI, entendeu? E como foi essa É. chegada em Portugal. Espero que Não, você foi tenha conseguido ótimo. passar as informações aí. E se eu puder ajudar Sim. alguém de alguma forma, é sempre um prazer ajudar o próximo. E se eu puder ajudar, entre em Ah, contato no faz direct. coraçãozinho para ele, ó. A Adriana tá falando. Ele sabe. Não, a gente já falou. Alguém falou sobre a qualificação em SAP, vocês já falaram, é uma boa área, sim. A prima tá Fantástico, sabe? perguntando. Fantástico. E o Túlio, certificação Security mais CISP. O que é isso? CISSP, eu Sim, entendo sim, tudo. sim. Excelente essa certificação, muito É boa. boa? Excelente, Viu? excelente. Abre muito mercado, abre muito mercado. Ah, então, Túlio. Olha, minha mãe já tá aqui, valeu, meu genro. Ela não fala da filha, ela fala só do genro, que ela é, ó, também apaixonada.
Tá bom. Obrigada, Fê. Foi incrível. Obrigada, Malta. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi incrível. E foi o que eu falei. Qualquer dúvida, entre em contato com o Fernando, que ele vai ter o maior prazer aí em ajudá-los, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem bem. Beijos. Vai ficar salvo no Sucesso, paz. IGTV. Beijos.